Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Acima do Dever. Como sempre, a gente traz sempre assuntos importantes de interesse da sociedade, de interesse da sociedade e, e assuntos que realmente mexem com toda a estrutura, né? Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio uma pessoa muito especial, tá? Trabalha bastante numa das causas que são uma das causas mais importantes que nós temos no Brasil e no mundo de uma forma geral, né? Por conta de anos e anos de história, as mulheres sempre se foram deixadas de lado, né? Em nossa sociedade. Sempre ocuparam, embora muitas delas tenham se destacado, mas são muito poucas, né, nesse mundo nosso aqui. E é um assunto bastante importante para todos nós. Tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a minha amiga Neudi Sudati, presidente da Comissão da Mulher de Itapecerica da Serra. Neudi, obrigado pela sua presença, tá? É muito importante isso aqui. E tudo aquilo que você trouxer para a gente aqui vai ser muito, muito legal, tenho certeza. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. É um prazer poder falar sobre esse assunto, um assunto que realmente, como se disse, não era muito divulgado. E de uns tempos para cá, vem movimentando e deixando essas mulheres mais tranquilas em falarem também, né? Isso. As mulheres normalmente sentem muito receio, né, de falar Sim, sobre esses assuntos, né? sim. A sociedade ela acaba ficando de uma forma é como se fosse uma grande panela de pressão e a mulher fica dentro dessa panela de pressão, né? Sofre o tempo todo e não pode falar e as pessoas não entendem. Então, realmente é um assunto. A voz da mulher ela tem que ser ouvida, Tem que ser ouvida. né? E se a panela explodir, vai ser culpa dela. E se a panela explodir, é culpa dela, né? Então Isso vai aí. ser. Exatamente, exatamente. Neudi, vamos começar primeiro com a primeira mais importante aqui no estúdio aqui, que está nesse momento aqui sendo entrevistada. Quem é Neudi Sudati? Neudir Sudati. Nossa, pergunta difícil, né? Aqui Quem a gente já conhece começa sabe, desse jeito, a né? gente já começa aqui já na É, paulada. Neudir Sudati é uma leoa, né? Uma mulher aí que está prestes a completar 50 anos, daqui 2 semanas, leoa mesmo. Olha, Mãe, né? É mãe, é filha, fui uma filha muito feliz, né? De pais maravilhosos, de um caminhoneiro com uma enfermeira. olha, E quando a gente fala em dignidade, em valores, eu trago isso dos meus pais, né? E tento passar isso para os meus filhos, né? Tenho 2 filhas de coração também. olha que legal. E já tenho uma neta de Nossa coração senhora, mas também, olha, fazendo 5 meses rapaz, e hoje. nova ainda, né? E sou uma mulher que tentei me preparar para poder fazer o que eu faço hoje, porque a gente não pode calar outras mulheres. Então, a Neudira, ela é isso, ela é uma pessoa que ela está disposta a transformar outras mulheres. Que bom, legal. E você sempre sonhou em trabalhar assim, ajudando as pessoas, ou foi alguma coisa que aconteceu no transcorrer da vida, né? Alguma coisa, teve algum fato que chamou a atenção, alguma coisa que fez você levantar a bandeira e falar, agora eu tenho que fazer isso aí, porque virou uma missão de vida. Uma missão de vida. Eu lá na adolescência, eu era voluntária no CVV, não sei se todos conhecem, o Centro de Muito Valorização à bom. Eu Vida. trabalho muito com o pessoal do CVV também. Isso, e aí isso me chama a atenção, filha de enfermeira, né? Então minha mãe sempre foi muito atenciosa com as outras pessoas e sempre tive muitas amizades e foi desencadeando, mas eu não esperava atuar diretamente. Eu trabalhava na Bolsa de Valores, então Olha, assim, não tinha era nada a ver, totalmente de, rapaz. totalmente E de conseguiu exatas. sobreviver à Bolsa de Valores, Sim, que o pessoal tô de lá aqui. normalmente fica meio doido. Não, tudo bem. Existe essa possibilidade. E depois, no decorrer da vida, das amizades, entendendo a questão, entendendo que eu era uma boa ouvinte, Sim. né? E ao mesmo tempo as coisas acontecendo, teve um fato, sim, que mudou minha vida, né? Uma questão pessoal, tanto vendo mulheres ali à minha volta o tempo todo sendo caladas, sofrendo violência quieta, não tendo para quem pedir ajuda,
Caramba. e não tinha apoio, tinha que viver naquela situação. E você vai vendo suas amigas. Eu digo que a mulher ela floresce, né? E eu fui vendo aquelas mulheres à minha volta secando, né? Caramba. Secando. Eram mulheres que realmente não tinham. Até um dia horrível que eu perdi uma conhecida, uma moça que trabalhava comigo, pro feminicídio. Ninguém nem falava o que que era o Nossa. feminicídio. E eu levantei dali decidida a mudar a história. E foi aí que eu comecei a literalmente brigar por essas mulheres. Mas foi bem militante mesmo ou foi daquela forma um trabalho que nem você executa hoje, né? Fazendo Sim. os eventos, fazendo toda essa comunicação, como é que foi isso aí? Eu sempre tive muito cuidado em não ser algo passageiro, porque quando a gente mexe nesse assunto, a gente está descascando uma ferida. Então, a gente sempre tem que tentar. Então, você vai primeiro entender o que você está fazendo. Sim. Foi aí que eu fui fazer o serviço social, né? Foi Você aí que eu fui é fazer. serviço social, você é Sou formada, né, assistente assistente social. social, né? Isso, sou assistente social. E depois eu fui fazendo algumas especializações para que eu pudesse entender. Uhum. E não só mexer nessa ferida e falar, bater no ombro e falar, olha, você vai conseguir. As mulheres não conseguem sozinhas. Então Até foi aí hoje, que a né? gente não Até hoje, consegue, né? não consegue. A gente avançou muito, Márcio, mas a Sim. gente não consegue. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Sim, Afinal, né, apesar de ser homem, tenho várias mulheres que são muito queridas e eu não gostaria em nenhum momento que qualquer mulher à minha volta sofresse qualquer tipo de violência, seja ela psicológica ou física. sim. Então nós temos sempre que entender dessa forma, tá? Nunca é somente com o outro, Não tá? é. Isso atinge a nossa própria carne. Então é uma questão bastante delicada e de uma conscientização assim bem ampla, né? A gente precisa ter essa Precisa noção, ter essa né? noção. Quando você pergunta para alguém que está ao seu lado, para você mexer com essa pessoa, e eu costumo fazer isso em palestras, você conhece alguma mulher? Pois é. Quem não conhece uma Então já é mulher já problema está. seu. Exatamente. Então já é problema seu, né? O Exatamente. problema é de todo mundo. Exatamente. Tem tantas bandeiras que a gente vê, né, levantando, as pessoas levantando bandeiras de. Não que não sejam importantes, claro que Não são, são, todas mas são. bandeiras de meio ambiente, bandeiras de educação. Então são várias bandeiras, São. mas a proteção da mulher, ela está Sim, muito relacionada aos direitos humanos mais puros, porque você sim. tem que O dar esse básico, direito, o né? básico, o O básico. O básico. direito à vida, o direito dela poder sair na rua. Exato. Márcio, você não conhece uma mulher que vai te falar que anda na rua olhando somente para frente. Caramba. Não existe. Qualquer mulher que você vai perguntar, essa mulher ela nunca vai andar na rua olhando somente para frente. Caramba. É uma reflexão que Interessante. eu deixo aí. Sinal, vamos prestar bastante atenção nisso aí, porque o sofrimento às vezes está à nossa volta e a gente não consegue perceber. Então, é muito importante. E o que significa para você ser um assistente social? Falando da sua profissão básica, né? Sim. Hoje, é, além do meu profissional, né? Eu Uhum. escolhi ser uma assistente social. E as pessoas acham que, infelizmente, as pessoas que não entendem o trabalho, não entendem anos de estudo, né, acham que o serviço social, né, ele forma assistentes sociais que vão simplesmente te ajudar, né? A gente escuta muito, Essa profissão é mal compreendida mal até hoje, compreendida, sim, né? mal valorizada, não Sim. temos, já Isso. não temos piso, Aqui o né? espaço aqui é para ser falado. O assistente social, ele trabalha muito, ele é mal valorizado, ele não tem um piso, né? Nós pagamos lá o nosso CRES todo ano, como a OAB paga, como o CRM paga, e a gente paga bastante. Caramba. E assim, nós trabalhamos muito, nós transformamos vidas, então, só voltando a ser uma assistente social hoje, é para mim realmente uma missão, né? Porque assim, a gente não está ali para ajudar ninguém, né? O nosso trabalho são transformar vidas. A gente tem que entender que o serviço social ele não é caritativo, Uhum. né? Então assim, Confunde-se isso, né? muito, muito, né? Então primeiro você vai fazer um acolhimento, você vai fazer uma escuta, você vai fazer o entendimento daquela questão. Hoje eu estou na pasta de mulheres, mas a mulher ela nunca está sozinha. Então assim, eu tenho lá, vou jogar alto no projeto, né?
200 mulheres. Cada mulher dessa, entendendo a situação de vulnerabilidade dela, ela tem 5 a 6 filhos. Nossa. Né? Então, assim, a gente tem um montante que realmente ele não pode ser caritativo, porque no outro mês ela vai continuar precisando. E Sim, você vai ter que trabalhar essa família. exatamente. Então, o assistente social, ele é um agente transformador. É ele que vai pegar na mão daquela mulher que já desistiu de viver e vai seguir um caminho, vai trilhar junto com ela. Ele não vai fazer por ela. Né? Eu não posso ir na delegacia, mas eu posso direcionar, eu posso falar o que que é uma medida protetiva, eu posso inserir num programa de auxílio Levar a o lugar conhecimento. emergencial, eu posso ajudar ela a orientar a um currículo e fazer um contato no posto de atendimento ao trabalhador, eu posso orientá-la a cursos, os filhos no serviço de convivência. Então, assim, ser um assistente social é você realmente entender que a vida, ela existe além daquilo, Sim. né? Então, É, é é isso. um jeito de você fazer tornar a inserção daquela pessoa dentro da sociedade da maneira correta, É. né? A Porque dignidade, a devolver a dignidade dignidade é, dessa é uma, é pessoa. uma das teclas que eu sempre bato aqui. A população nossa precisa receber de volta a dignidade. Eles têm que se sentir dignos, tá? Sim, O que eu encontro muitas vezes, até em alguns eventos que eu vou, palestras e tudo, principalmente com jovens, sim, eles já estão perdendo a dignidade antes de começar a vida adulta. sim, E isso aí é um problema sério, porque você não constrói uma sociedade saudável com pessoas com problemas de afirmação, sim. entender qual é a parte delas na própria sociedade, até onde vai o poder delas, de que forma ela pode usar o poder. E o poder do povo ele é bem amplo. Ele é muito maior do que muitas pessoas dizem que é. E pensando nessa questão, o que que a gente tem que entender? A gente sempre está no protetivo. Sim. E quando você Não começa um pode. projeto, você É, tem que entender, ok, já aconteceu, né? É quebrar ciclo, é reconstruir, é exato. fortalecer, criar toda a intenção de reconstruir essa família, essa mulher. Mas e lá na base, né? E a prevenção? Né? Hoje a gente trabalha muito a prevenção É o dessas famoso. mulheres. E hoje a gente tem esse programa de prevenção, mas é que nem o caso da polícia. O enxugar gelo, às vezes, acaba sendo mais importante, né? As pessoas botam mais esforços em cima do enxugar gelo É, do que propriamente da prevenção. E esse trabalho que exatamente. você faz é excelente, porque você já leva já o conhecimento, né? Sim, E até a própria prevenção você consegue descobrir casos, não é isso? sim, com As certeza. pessoas se sentem mais à vontade para falar, porque às vezes elas nem percebem que elas estão sofrendo um tipo de abuso, Sim. né? A coisa é tão condicionada que, principalmente de pessoas do interior, pessoas Foi mais humildes, normalizado, porque foi foi aquilo que ela foi normalizado. vendo. Ela foi vendo aquilo acontecendo no decorrer da vida dela. Então, assim, hoje, quando eu faço trabalho lá desde as meninas até as senhoras, as mulheres que estão casadas há 50 anos, e Caramba! eu tive até fazendo uma palestra agora, foi do Junho Violeta, né? Uhum. E mulheres ali que elas descobriram naquele momento que elas estavam num ciclo de violência lá, 30, 40, 50 Nossa, anos. Uma senhorinha com 50 anos, ela falou assim, eu acho que eu passo isso. olha só. Então, assim, é o despertar. Muitas vezes a pessoa que é vítima de violência doméstica, essa mulher, ela não reconhece. Por quê? Porque ela viu a mãe fazendo com o pai, a mãe viu o pai fazendo o avô. Então, assim, se normalizou. Nossa, que. Só que a gente tem que entender que é comum acontecer, porque infelizmente a gente está numa briga boa, mas não é normal. Tamo junto. Não é normal. E como separar, assim, o lado profissional do lado humano? Porque dá revolta. Dá, Dá revolta. E, dá. o que que te impede de dar uns tapão na cara dos outros lá? Eu acho que a gente, quando sai de casa, a gente tem que levar a razão, Sim, né? Tanto na sua profissão com quanto certeza. na minha. Nossa, a gente tem que ter muito equilíbrio. Eu ainda uso arma. Então, é um contexto bem. A vontade é É, grande, pois é, a vontade é grande, né? mas a A gente não pode vontade é fazer grande. nada. Não, não pode. Então, assim, o que que você leva para. Quando você sai, o que que você leva? A minha arma é a caneta. Exato. A minha arma é a caneta. É a caneta e o conhecimento, né? Isso. Então, Exatamente. assim, o que diferencia é que eu passei mais de 15 anos me especializando. Então, assim, eu não parei.
eu fiz serviço social e eu estudei, E sempre foi na estudei. área de social, do serviço social, ou Sim, fez alguma coisa fora também? Porque isso é eu. interessante até para o pessoal entender, porque às vezes Sim, tem vários assistentes sociais que podem estar assistindo a sim, gente sim, a gente tem um e leque querem muito trabalhar grande. dessa forma e assim, às vezes Sim, não sabe de que forma vai fazer isso. Porque na faculdade é o basicão. é o basicão. É o basicão. A É. partir dali é que você vai se E o basicão especializar. que dá muito trabalho, porque para você é Exatamente. quase um curso de direito. Ah, eu não vou fazer direito porque tem que ler muito serviço social também. Também, é a Eu mesma não vou coisa. fazer direito porque eu tenho que entender de lei e serviço social também. Eu não vou fazer porque eu tenho serviço social também. Também tem que Tem que fazer. fazer. Né? Exatamente. Com a implementação da Guardia Maria da Penha, eu fiz especialização em assistência sociojurídica e política de segurança pública também, Nossa, que legal. para entender essa questão da violência, da prioridade, qual que é o primeiro passo, o que, que a gente tem que fazer para fazer essa transformação. Eu sou andragoga, eu sou docente de faculdade de serviço Olha que legal. social, né? Gestora de projetos sociais também, então tem uma caminhada aí, Rapaz, olha, gente do tem céu. uma Olha, pensa caminhada que o aí. assistente social não trabalha? Olha Trabalha aí, ó. muito, Olha trabalha quanto. muito. E aí você vai se interessando ali pelas questões, né? Trabalhar Sim. políticas públicas e seguindo, seguindo. Rapaz. E assim, uma pergunta retórica. O acolhimento ele pode transformar os destinos ou não? O que que você acha? Eu tenho certeza disso. Quando essa mulher ela chega numa delegacia e ela não consegue, e ela fala lá da portinha, olha, aconteceu o que com você, né? E aí quando ela chega num serviço de média complexidade, que é onde se trata as questões que já foram violadas, né? Você tem a parte preventiva e a parte protetiva. Então, Sim, quando já há violação, ele é entra a na média ou protetiva. na alta complexidade. E aí, quando ela chega lá, ela encontra uma pessoa que não tem interesse, que não vai sentar na frente dela, que não vai olhar nos olhos dela, Ixi, ela vai embora. Quando ela chega na delegacia, ela não tem acolhimento, ela vai embora. Quando ela chega num PS e ela tem que mentir que ela caiu da escada e ninguém dá o acolhimento, ela vai embora. E para onde que ela volta? ela vai voltar para o próprio lar onde ela está sofrendo abuso. Ela vai voltar para o lar, porque ela está sofrendo abuso. E aí essa mulher ela pode passar mais anos e anos e anos sofrendo esse abuso porque ela não vai procurar ninguém que não vá ouvi-la. Porque já dói. O descrédito, né? É, ela, Exatamente. ela cai na situação do descrédito. Sim, e aí eu tenho que falar tudo aquilo que eu estou sentindo. Muitas vezes a violência ela não é a violência física. E de tantas mulheres, hoje eu não sei quantas mulheres a gente movimenta por mês porque tem o meu trabalho e Uhum. tem todo o trabalho que eu faço fora do meu trabalho, né? Caramba. E esse é o que dá mais trabalho. Então, esse é o que é de dia, de noite, e as mulheres procuram. E essa mulher, ela não vai voltar se ela não for acolhida. Hoje, a gente só conseguiu mudar o rumo das intenções aqui do município de 50 atendidas por dia a, vou falar um dado do ano passado, 1.400 medidas protetivas, porque a gente tem um trabalho efetivo no município. Porque a gente está falando para a mulher, denuncia, porque a gente vai te ajudar. Só que eu preciso contar com a Civil, com a GCM, com a PM, com Com nós, todos, com a Federal, que a gente já teve casos também, já teve né? caso. Já teve Já teve casos. caso uma vez que eu tive que acionar a Neudi, que o pessoal acabou acolhendo na pista, né? A gente que trabalha na rodovia. Então você se depara com isso, né? Principalmente pessoas que circulam, que as pessoas ficam tão perturbadas que elas Sim, vão para a pista, podem sofrer atropelamentos, alguma coisa. Então quando a gente consegue captar isso antes, aí a gente começa a tomar as providências, né? E aqui na região, graças a Deus, a gente pode contar com você, com os serviços que tem do Conselho da Mulher lá de Itapecerica. Ajuda bastante a gente aí nessa tramitação. As delegadas também, a sim. doutora Lívia, Doutora doutora Lívia, Michele, né, que Michele, também são da sim. região aqui, ajudam bastante a Sim, gente são nisso. A doutora maravilhosas. Flora, que é do Doutora Imbu, Flora, do Embu. né? Acho que eu não esqueci de mais ninguém, né? Doutora Aparecida do Doutora Tabuão. Aparecida, tá bom. É porque antes A era. gente tá ali, né? Então, a gente tem que trabalhar isso tudo É, para criar realmente essa rede. sim. A delegacia da mulher ela é 24 horas ou não? Aonde tem, não é. Né? Era para ser. Existem alguns lugares já em São Paulo que sim, né? E não é. A nossa força hoje é a rede que a gente montou, né? Para
poder entender. Então, Então, eu vou deixar um questionamento. O pessoal que estiver vendo aí, pode até fazer as perguntas e fazer os comentários necessários, porque eu vou jogar uma pergunta aqui. Por que o problema de violência contra a mulher pode esperar o horário de expediente? Né? é E uma não, boa pergunta. por que não pode ser 24 horas? A violência só acontece de 8 até as 5 da tarde? Eu falo que a violência ela é igual dor de dente. Ela vai acontecer sábado, domingo, feriado, final de expediente, e ela vai acontecer depois de um jogo de futebol, No final depois de do semana? final de semana, final de ano, explode a violência contra a mulher. Então, assim, geralmente na segunda-feira é que a situação piora, porque já teve todo o contexto do final de semana, e é nesse dia que precisa ter corrido sexta, ter corrido no sábado, ter corrido no domingo, e entender o que essa mulher faz, Márcio. Ela vai fazer o quê? Ela vai sair, ela precisa acionar a polícia. Uhum. Se ela estiver numa situação de violência, ela precisa. Eu falo muito dessa questão emergencial. Sabe que você está correndo risco? Deixa uma malinha pronta. Deixa o seu Sim. documento separado. Conversa com uma amiga, sabe? Põe uma tranca no seu banheiro, porque você precisa se proteger na questão de emergência. Existem alguns aplicativos que você pode só mexer o dedo, você consegue acionar a polícia com a sua localização. Uhum. Né? Então, assim, o preventivo nessa questão ele é muito importante. Deixa alguém, olha, eu acho que não está legal a minha situação. Você precisa se trancar em algum lugar, você não pode conflitar o agressor. Sim. Né? Então, assim, na situação de risco olha, eu preciso ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Se você estiver machucada, você precisa ir para o hospital. Lá a Exatamente. situação vai ser regulamentada. Depois, nessa parte, quando a gente conseguir conversar, que essa mulher vai chegar para a gente, é que aí a gente vai fazer o acolhimento. Exatamente. Né? Porque aí é um Porque outro tipo de... O emergencial tem que ser precisa ser, ou emergencial. vai ser a delegacia ou vai ser um pronto-socorro. Né? Sim. Essa mulher precisa sair dessa situação de risco urgente. Então, assim, conselho. Sentiu que tá ficando ruim a coisa, porque assim, nenhuma mulher quer. Toda mulher que está com alguém, ela sabe que aquela pessoa é a pessoa que jurou protegê-la. Então, Sim, assim, sim. não é uma situação agradável para ninguém. Só que a gente tem que pensar. Tem filho? Não tem? Como é que tá a situação? Coloca uma tranca no seu banheiro. Uma tranca boa, tá? Sim. Tenta ter pelo menos sempre uma internet no seu celular, né? Para você ganhar tempo. Avise outras pessoas que aquilo pode estar acontecendo. Uhum. Muitas vezes você não vai conseguir sair de casa. Sim. É nessa hora que as coisas acontecem. Né? E Exato. nunca vá para a última conversa. Nunca. Não Separou, dá. saiu, Separou, aconteceu. já era. Não vá, porque a última conversa é sempre da mulher. Sim. É sempre ela que não volta para casa e os filhos ficam sem mãe. Prestar atenção bastante aí nessa situação, as mulheres aí que sofrem, né, com essa violência. É importante ter essa observação, Sim. né? E outra, vocês não vão resolver sozinhos. Não. Vocês vão precisar de ajuda. Então, não existe aquele questionamento, falar, eu aguento, eu sou forte, eu vou resolver. Não vai seja resolver, forte, tá não bom? seja forte. A gente tem uma pergunta aqui, ó. O interesse político atrapalha o acompanhamento do serviço do profissional da área social? Começou as perguntas. O povo gosta de fazer umas perguntas assim que... Gosta. É assim, eu sou uma assistente social. Eu vivo políticas públicas todos os dias. Uhum. E quando você esbarra com questões que não estão priorizando a vida dessa mulher, sim, prejudica. Né? E eu não estou falando, estou falando, eu faço comissão, eu faço parte da comissão técnica do Conisud há quase 3 anos. Sim. Então, a gente está falando ali no macro. Né? A gente está tentando uma casa regional para que a gente possa ter aonde colocar essas mulheres. Márcio, eu não sei quantas vezes eu já tirei mulher do município. Eu, enquanto estava numa função que essa mulher não tinha que fazer, a gente enfiava dentro do carro da GCM e tirava ela daqui. A gente tem, assim, uma questão com a Casa da Mulher Brasileira. Uhum. É muito burocrático. Eles te mandam um formulário enorme. Nossa. Que você ainda vai ter que ser aprovado para essa mulher estar. E não tem condição. Às vezes a gente não tem um carro bom, às vezes a gente não tem gasolina. Você entendeu? E a gente tem que se preocupar com o terceiro setor.
Porque Exato. hoje aqui eu estou representando o terceiro setor, Sim, né? São pessoas que estão tirando do próprio bolso para salvar a vida dessas mulheres também. Então, assim, o terceiro setor, ele é um braço, sim. E é um braço né? forte, Um né? braço forte, mas ele quebra também. Sim. Então, assim, se a gente conseguisse unir essa rede, né? Quem ganharia seria sempre essa mulher, essa família, né? Uma mulher, ela nunca apanha sozinha, né? Ou ela vai destruir a mãe dela, porque você vê uma filha sua sofrendo uma violência, ou ela vai destruir uma irmã, ou ela vai Os destruir... filhos, né? Os filhos são Os os que filhos mais são os que sofrem, sofrem. são os que mais Eles replicam, sofrem, né? sim, sim. Eles começam a perpetuar esse Então, ciclo de assim, violência lá para frente também. enquanto as mulheres não forem vistas como prioridade, porque assim, as mulheres são as que mais votam. Por que Sim, não garantir a segurança dessa mulher? Por que não botar programas sociais para essas mulheres? sim. Por que não apoiar essas mulheres numa situação que não foram elas que causaram? E olha, casas de acolhimento, né, são tão simples de serem feitas, né? Porque não é a gente não está falando de uma mansão. Não, Nós estamos falando de um lugar protegido, isto. para você poder tirar aquela pessoa do risco até que você consiga fazer todo o processo de acolhimento, todo o trabalho nela ali, Exatamente. tirar aqueles traumas iniciais A para gente que ela precisa de um possa, tempo. exatamente, até para ela pensar para onde ela vai reconstruir a vida dela, Às vezes ela não vai precisar ali, ela vai precisar daquele momento que só ela vai por ter um que fazer tempo. o IML, ela vai ter que dar apoio para os filhos dela, ela vai ter que ter onde dormir. Né? Por que, que as mulheres às vezes voltam para os maridos? Porque elas não têm, Não tem onde elas dormir, não não tem onde têm. comer, não tem dinheiro Ele porque o fala, cara não deixa vou trabalhar. deixar você passar fome. Né? Hoje, ainda Nossa, bem que a gente tem o auxílio aluguel. Não é um valor muito alto, mas é um valor que vai impulsionar essa mulher a começar a pensar. Eu vou sair exatamente. disso. Não, tem que sair. Aí volta aquela situação que a gente falou no início, é resgatar a dignidade. Resgatar a Resgatar a dignidade. dignidade. Ó, estão falando de você aqui, ó. Ai, meu A Deus. Tereza Kawasaki. Neudi é uma grande referência em Tapicerica, uma leoa mesmo. Oh, meu Deus. Já tá com seus fãs aí, ó. Tá É, vendo? ela é assistente social também. Também, né? E é uma pessoa que me inspira muito, Sim. né? Mas é interessante, o poder público ele tem que estar de olho nisso, né? O poder legislativo tem que criar Sim. legislações aí adequadas para poder dar Precisa. suporte à base da Sim. sociedade, né? Eu Tem não- tanto Sim, tempo que se sim. perde com coisas que você pode deixar para depois, né? E a vida humana fica em segundo plano. Isso aí, em Não, segundo, terceiro, quarto isso é plano, né? Fica lá para inaceitável. trás. Isso é É inaceitável, isso é inaceitável. Eu tive em outubro, algumas conselheiras concorreram à eleição, nós vencemos como delegadas e fomos para regional, e fomos para estadual e fomos para federal. Então, nós estivemos lá 4 dias ajudando a fazer o pacto que foi formado, que está em vigência agora. E eu bati lá na Câmara, né, da Federal mesmo, eu bati lá na Câmara dos Deputados, pedindo para que deixasse o ML das mulheres separadas dos agressores, porque eu não estava mais conseguindo entender, porque todas as mulheres que a gente mandava fazer o corpo de delito estavam de cara com o agressor. Nossa, E isso acontece até hoje. É uma que briga boa. isso. É uma briga, então já que é para Não, agora provocar, vamos botar o pessoal aí, o poder público, para começar a se movimentar, sim, porque e a gente precisa. precisa dessa lei vindo lá de cima, Sim, vindo de claro, Brasília. claro. Né? Então as mulheres elas não podem mais chegar aqui no Taboão, e isso porque não tem, é o único que tem aqui no Taboão, ou lá no Caramba, centro. Elas não podem mais chegar caramba. aqui e ficar de frente com o agressor dela. Ah, mas a gente não pode isso aqui, tá bom, faz uma entrada atrás, uma entrada na frente. Né? Então, nesse meio tempo, eu fui lá brigar por conta disso. Eu coloquei todas as questões. A gente precisa dar dignidade para essas mulheres. Então, são coisas pequenas que você fala, nossa, mas isso é simples de fazer. Mas não está sendo feito. Não está acontecendo. As mulheres que são encaminhadas para fazer um corpo de delito, depois que fizeram o boletim de ocorrência, elas ficam na frente do agressor muitas vezes. Não, não é possível, pelo amor de Deus. Porque prendeu ele, levou lá e tá junto lá. Vamos expor a violência o tempo todo, né? Bota a pessoa sim. exposta à violência o tempo inteiro. todo, Não, isso é um o tempo absurdo. todo. Isso aí tem que... As coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar Sim. porque nós não estamos falando de uma pedra, não estamos falando de um pedaço de pau, a gente está falando de vidas humanas, essas vidas humanas que formam famílias, né? Porque a Certo, maioria das família. mulheres é a principal fonte da formação de uma família. Sim. Então, são coisas que nós devemos prestar bastante atenção e o poder público tem que estar de olho nisso justamente para poder ajudar, para tornar a sociedade mais adequada Sim. para todos, Sim. né?
E você tem um projeto, né? Mulheres Brilhantes, não é isso? Agora chegou a hora de você falar do projeto aí. Ó. É a menina dos olhos, né? Esse projeto é um projeto maravilhoso, é um projeto que nasceu lá enquanto fui presidente de ONG por mais de 10 anos, Uhum, e eu tinha vários projetos, sim. e um deles, né, Mulheres Brilhantes. Por quê? Justamente essa necessidade de entendimento, tá, nesse momento eu consegui suprir a necessidade dela desse mês. E aí você ia conversar, ela estava em violência, ela não conseguia acessar um serviço, ela não tinha mais a autoestima dela, ela não conversava mais com ninguém, ela não saía mais de casa. Às vezes os nossos encontros lá, que viraram mensais, ou às vezes quinzenais, era a oportunidade dela sair ali, Caramba. né? E da gente buscar ali um auxílio do Sebrae, né? A gente Uhum, levava muito o Sebrae e direcionava para essa mulher, para ela fazer um atendimento psicológico, para ela entender o que estava acontecendo com ela, fazer um fortalecimento. Então, assim, o projeto Mulheres Brilhantes, ele nasceu da necessidade de deixar essa mulher em pé novamente. Eu acho que caramba. basicamente é isso, né? É aquela mulher que tinha perdido o brilho. Por isso o nome, né? Por Mulheres isso, Brilhantes. por isso. Muito bom. E qual foi a transformação que mais emocionou você? Tem a maioria das vezes, a gente que lida com pessoas, principalmente em estados vulneráveis, a gente sabe que são poucos os que a gente consegue realmente resgatar, porque existem N fatores envolvidos nesse meio, principalmente a própria pessoa luta contra ela Sim, mesma, sim. né? Ela acaba não acreditando que ela é merecedora. Olha, o nível chega a ser tão grave Ela é convencida que a disso. pessoa ela se convence de que ela não merece. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu Não, vejo isso tanto em sim. mulheres quanto em crianças também. Criança, adolescentes também. Adolescentes também. Você não vai ser Toda vez que a gente nada. conversa com os adolescentes, eu falo assim, ó, ninguém tem o direito de falar que você não pode, que você não consegue. Nem É, você mesmo tem esse é direito de isso falar. mesmo. Porque você pode e consegue fazer aquilo que você quiser. Sim, Entendeu? sim, Mas existem essas situações, né? sim. E qual foi essa transformação, assim, que você, desse pouco, vamos dizer assim, quanto percentual mais ou menos, quanto que você acha aí? Quanto que Vou te você deixar arrisca feliz. dizer? Não, vou te deixar feliz. Opa, A gente está com alguns projetos hoje e, e o que eu estou acompanhando hoje também no meu serviço. E eu sou feliz em dizer que a gente está, pelo menos 70% dessas olha que mulheres, coisa boa. pelo menos acontece sim, de você fazer todo E e ela não, fala não assim, dá. olha, não quero mais, eu vou voltar. Por quê? A gente tem que pensar no preventivo, né? Uhum. Hoje, um homem, ele só é obrigado a frequentar ali uma capacitação, um curso para o entendimento de... eu falo que é os agressores anônimos, né? Sim, Porque tem os agressores os anônimos. alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Então, ele só é obrigado a frequentar ali uma roda de conversa para entender o que ele fez depois que sai da medida protetiva e nas cidades que tem esse programa. Então, existem cidades que têm programas de ressocialização de Dos homens, agressores, dos né? agressores, né? E aí, por que não fazer isso antes, né? Sim, Então, por que não fazer isso antes? Então, assim, essa intenção dessas mulheres algumas sim, olha, ele realmente ele perdeu a cabeça e eu vou dar uma segunda chance. Infelizmente, essas que voltam, elas retornam para o atendimento, retornam com agressões mais nunca vai ser a graves. última vez, né? Nunca vai ser. Nunca vai ser a última Elas vez. retornam com as agressões mais graves. Infelizmente, a gente perdeu uma moça no município nessa questão também. Então, assim, mas, no geral, as mulheres, elas estão procurando ajuda. E elas estão se fortalecendo, porque ela precisa de um acompanhamento médico, de uma psicóloga, precisa fazer Sim, terapia. Ela precisa entender que aquilo lá que disseram para ela por anos não é verdade. Que aquilo que tentaram moldá-la não é verdade. Que aquela dor que ela passou, aquela violência que ela passou, não pode definir ela, sim. né? Então, isso leva um tempo, cada uma tem o seu tempo, Exato, exato. né? Às vezes a Afinal, gente somos fala, todos seres humanos, às né? vezes a gente fala, ai meu Deus, mas vai. Às vezes você Vai tem dar que certo, pegar vai na dar certo. mão, mas assim, eu vou te deixar feliz. Hoje a gente tem aí um público que está entendendo que existe vida após a agressão. Que bom, É, que bom. E é bom acreditar nisso, porque a primeira coisa que acontece é que a pessoa já não acredita que ela pode sair daquilo. Primeiro, ela não acredita ser merecedora de sair daquilo, é. porque a culpa sempre cai em cima dela. Sim, No final, ela acha que a culpa é dela, do relacionamento ter é dado ruim. errado, do marido, do companheiro ter Sim, sim, batido, sim. entendeu? Do filho ter batido na mãe, Muito, né? Do muito. filho ter batido na mãe. Muito dessas coisas, essa violência também começa dentro de escolas. Sim.
né? Com Sim. desrespeito aos professores, às professoras. Então, são situações, situações pontuais que a gente tem que observar Sim, e aí você torna mais ampla ainda a ação. Porque exatamente. você tem que pegar na fonte, É aonde está isso. acontecendo. E ali você começa a moldar para que a coisa saia certa, para que você já corte pela raiz aquilo que já vai chegar num problema muito mais grave, né? A porta de entrada, né? Qual que é a porta de entrada? Entendeu? E o projeto ele visa mudar a família também? O projeto ele é uma extensão, né? O Uhum. fortalecimento ele é dessa mulher, né? E depois você começa a entender. Algumas mulheres elas trazem a fala de que a minha filha está do lado do pai, né? Tudo bem, a gente não pode julgar, é pai, mas assim, a minha filha está se relacionando com uma pessoa que faz o que o pai fez e ela está achando normal. Então, Aí é um assim, é perigo. um perigo. E aí a gente começa a estender. Então, a gente chama a mãe e vai começando a trazer essa filha, Uhum. né? E a gente vai começando a conversar e fazer algumas situações que traga aí um namorado ou o esposo dessa filha, Uhum. né? E é muito, muito curioso que você sabe disso, porque você é da área. Quando o rapaz, né, o dito lá, Aham. dito Dito cujo, cujo, dito cujo. quando o dito cujo, ninguém sabe mais o que é dito cujo, mas eu falei aqui. Quando o dito cujo, ele vai fazer um assalto, ele vai Aham. escolher a pessoa que está vulnerável ou ele vai escolher a pessoa que realmente está lá, está atenta e tudo Vai mais? pegar o vulnerável, é o mais fácil. O meliante, ele sempre busca aquilo que é o mais fácil. Exatamente. Então, quando você faz um projeto que dá visibilidade, quando ele vê que tem pessoas de olho, quando ele vê que ali tem gente que está falando sobre o assunto, quando ele vê que a esposa dele vai falar, olha, isso aí você não faz comigo não, porque isso aí eu ouvi lá, na palestra lá, que é violência. Ah, mas eu não estou te batendo. Não, isso aí é violência moral, ó. É isso, isso, isso. Exato. Então, assim, ele vai diminuir, e isso tem acontecido. Que bom, que Isso tem ótimo. acontecido. Então, assim, é conscientização, a informação ela tem que chegar, Sim, né? E quando você consegue chegar primeiro com essa informação, depois você traz essa pessoa para ela conhecer a situação. E as coisas vão acontecendo. Parece exatamente. meio utopia, assim, mas não Mas é. acontece. Porque é o nosso dia a dia. Você já tem os resultados, né? Sim, Já tem a medição disso aí e tem. fala com propriedade sobre isso tudo. É, Aqui a gente pode falar do Conselho da Mulher Vai à Escola. Ah, Esse é um outro projeto importante também. sim, Explica pra gente como isso aí funciona e de que forma os demais municípios podem aderir a isso aí, inclusive as forças policiais também. sim, Nós que normalmente somos da área de educação, a gente consegue fazer esse trabalho junto com os alunos, né? Para a gente começar a trazer essa conscientização já a partir daquele momento. Porque tem muitas jovens aí que acabam se envolvendo com os caras que não sim, valem nada, sim. São os né? alertas que a gente precisa deixar, né? Isso. O Conselho da Mulher Vai à Escola, ele tomou esse nome porque hoje sou presidente de um conselho e eu acho que a gente está dentro de algo que a gente abraça, Sim. né? Esse projeto, ele nasceu lá atrás como um sonho mesmo de fazer a prevenção dessas crianças e comecei a escrever esse projeto na pandemia, demorou um Olha, pouco, mas as coisas demorou um demoradas que são pouco. melhores, aí saem mais E, perfeitas. e esse ano passado eu chamei as secretárias e a secretária de Educação topou. A gente encheu aquele auditório de diretores. Sim, Eu apresentei para eles o projeto, que é um projeto de capacitação dos funcionários da escola para que eles identifiquem essas crianças, para sim. identifiquem para que naquele contexto ali entender que realmente às vezes não é uma falta de atenção, às vezes a criança ela não dormiu a noite toda porque o pai estava batendo na mãe. Nossa, Às vezes ela não está com frio, às vezes ela está machucada, às vezes ela está provocando o outro porque ela está reproduzindo uma situação. Então, assim, e aí a gente começou a ir para as escolas, né? Conversando, as diretoras foram chamando, uma coisa assim, olha, a gente está aqui, vocês querem? E aí começou a ver o conselho como um braço. Então uhum. a gente falou de violência doméstica, a gente falou da Lei Maria da Penha, a gente falou da medida protetiva, a gente falou, né, do contexto. Aí a gente começou a fazer essas palestras para os pais. Olha que legal. É um pouco conflitante, mas estava É, acontecendo também. Né? Fácil não é, não adianta falar que é fácil. E a gente está entrando com o Conselho da Mulher Vai à Escola com um trabalho preventivo das próprias crianças poderem identificar o que está acontecendo dentro de casa e para quem que elas vão correr. uhum. E outra coisa,
Para quem que é essa diretora? Qual que é o fluxo disso? Que hora que chama o conselho tutelar? Exatamente, isso é Que um hora ponto. que chama a polícia? Esse é um ponto importante, que a violência dentro da escola, né, algumas escolas que eu já visitei aí acontece isso, e a gente sente assim um conforto maior porque a polícia leva a sensação de segurança, né? Isso é importante falar para o pessoal que a polícia não faz a segurança. A polícia leva a sensação de segurança da mesma forma que o conselho Isso. leva a sensação de segurança também. Então as pessoas se sentem mais à vontade e seguras sabendo que tem alguém ali que pode impedir qualquer ato de violência. Sim. E quando você entra numa escola dessas aí e você vê os professores sendo agredidos, Sim. né? E sem saber para quem falar, Quem falar? você vê que pessoas adultas são reféns de jovens. Exatamente. E isso é Muitas, extremamente complicado, isso é uma situação e tem assim acontecido muito. insustentável. Tem acontecido Tem muito, aumentado, né? muito, Tem aumentado muito. bastante. O desrespeito é muito grande com os professores também. Então, assim, é interessante que essa política realmente chegue, né? Que esse Sim. conselho chegue para as escolas, para que os professores também, tanto homens quanto mulheres, porque Sim, sofrem da mesma sofrem forma, da mesma forma. tenham um mecanismo adequado para que possam se proteger Sim. de situações desse tipo e realmente resolver, porque ninguém quer ver o mal do aluno. Não, não. Né? O jovem a gente entende que ele está em formação. Exatamente. Então é o tempo que a gente tem de tentar corrigir aquilo ali. Às vezes a violência do aluno dentro da sala de aula começa dentro de casa. Sim, sim. Então ele é como você Vai está falando, ele, repetindo. ele reproduz aquilo Sim, tudo, né? é. E da pior forma, porque daí ele começa a envolver outros colegas fazendo a mesma Exatamente, coisa. exatamente. A gente tem mais uma perguntinha aqui, ó. Você entende que a falta de conhecimento dos vários tipos de violência, que não é somente física, é um dos problemas sérios a enfrentar? Os vários tipos de violência. Porque eu acho que a violência Sim. psicológica. Vamos dar um exemplo de violência psicológica, né? Falar assim, ó, você é feia. Pior. Né? Tem isso. Vamos dar Um exemplo prático, tá? Exemplo prático. Um exemplo de violência psicológica. Eu vou sair com as minhas amigas e você não quer que eu vá, ok? Mas você não vai me falar que você não quer que eu vá. Você não vai segurar no meu braço e falar você não vai. Uhum. Você vai, mas você vai ficar a noite toda com cara feia, me tratando mal e deixando um clima péssimo. Exatamente. Da próxima vez que as minhas amigas me chamarem Você já não vai querer ir. pra sair, eu não vou sair com uma pessoa de cara feia do meu lado. Exatamente. E outra coisa, você vai dizer pra mim, eu não te proibi. Você não tá indo porque você não quer. É uma violência silenciosa, né? Da parte do Exatamente. autor, né? Da parte do autor, é interessante. É diferente de você pegar, senta aqui, você não vai. Uhum. Tá? Então, assim, a violência psicológica hoje, ela é a que mais prende a mulher num relacionamento. Por quê? Quando a violência torna-se física, ela já passou por violência moral, Uhum. ela já passou pela violência psicológica, ela já passou pela violência patrimonial. Eu já tive casos que a mulher só podia comer quando o agressor voltava Que para casa isso? no final do dia. Que isso? Então, assim, são questões, realmente, assim, não é um assunto gostoso de se falar. Isso são Mas coisas que a é gente vê em preciso- filme, né? Às vezes você vê aqueles isso. filmes lá e fala assim, não, isso nunca acontece. Olha aí a Acontece. realidade aí. Acontece. As coisas estão do nosso lado, a gente não está vendo. Cárcere privado, filhos sem comer, Caramba. agressão física. Então, quando acontece, muitas mulheres, elas não sabem que existe o estupro marital. Caramba. Né? Explica um pouquinho isso aí Vamos para o lá. pessoal É uma entender. violência dentro da Lei Maria da Penha também. O estupro marital, ele é quando a mulher é forçada a ter relação ou quando ela não pode tomar um remédio anticoncepcional para ter um filho. Caramba, Isso está na Lei ela Maria acaba da até. Penha. Por isso que tem aquele monte de filho, mesmo que a mulher já não aguenta mais. Exatamente. E ela nunca fala, não, eu não posso dizer não. Não, você Nossa. tem direito de dizer não. E dentro do É lógico que casamento pode. acontece. Às vezes ela apanha a noite toda e depois é obrigada. Nossa Então, Senhora, assim, isso é uma tortura. É uma tortura. Então, a violência psicológica, hoje, no relato das mulheres que sofrem violência, que estão protegidas pela Lei Maria da Penha, é o que mais dói. A fala, que é uma fala muito ruim, o roxo saiu, mas a dor da alma ficou. Nossa, é triste, viu? É triste. Bom, aqui tem uma pergunta aqui para mim. Inspetor Márcio, como deputado estadual, o senhor pretende criar leis para fortalecer a delegacia da mulher e ampliar esse atendimento em todas as regiões do estado? Vou deixar você responder. O que você acha que eu faria? Olha, Eu gosto muito assim, as pessoas que me conhecem, né? E assim, a revolta que eu tenho sobre esse tipo de assunto, sobre essa situação, é real, tá? Meu dia sabe aqui que a gente já trabalhou em outras coisas aí também. A defesa da pessoa humana, para mim, é muito importante.
né? N formas, e a gente procura entender a cabeça das pessoas para a gente poder saber de que forma que a gente consegue ajudar. Então, assim, em vez de eu responder essa questão, eu vou deixar aqui a nossa convidada aqui falar. O que que você acha que eu falei? Você acha que eu vou lutar por isso ou não? Eu acho que todos os dias vão fazer você querer desistir, Sim. tá? Então, Mas a gente é insistente. se prepara. Todos os dias vai acontecer alguma coisa para colocar em dúvida se é realmente esse o caminho. Quando você tiver, é porque é o caminho. Ótimo. É exatamente assim que eu penso. Quanto mais difícil, melhor. É o caminho. Né? É o Se você caminho. sabe que está incomodando, aí é que É. você vai pisar ali mesmo e vai fazer. E o nosso trabalho, eu costumo dizer que o trabalho do assistente social, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Sim. Né? Hoje, a nossa classe, ela é abarrotada, ela está superlotada e a gente tenta, né? Hoje nós somos malabaristas mesmo, mas, Sim. assim, chega a ser um crime deixar o nosso trabalho por quantidade, porque a gente precisa ali, naquela família, se dedicar. E às vezes você vai atender um tanto por mês, fala, nossa, Não, só não é isso? isso. Não Não é é isso. isso. O Não é negócio é isso. você ter realmente, porque cada vida importa. Exatamente. Cada vida. E quando a gente fala de mulheres que sofrem violência dentro de uma família, você não está falando de uma vida só. Não. Você está falando de uma família que às vezes pode ter, se sofre uma violência dessa de ter filhos o tempo todo, Sim, às vezes você tem 10 pessoas dentro da família ali sim. e você precisa salvar todas elas. Todas elas. E Então, aí, se você pensa que cada violência dessa pode estar, todas essas violências estão acontecendo com uma mulher e todas as pessoas dentro de casa? todos, sofrem todos. Todos. Neudi, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou até hoje com o seu trabalho com as mulheres? Isso aí é a Cláudia perguntando. Nossa, Eita! tô falando para você. O povo aqui, assim, aqui o teor da nossa conversa aqui é tranquilo. É tranquilo. Mas quando o pessoal começa a fazer as perguntas, vem cada uma aqui que. Repete aí, Márcia. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou até hoje no seu trabalho com as mulheres? Eu vou falar uma coisa bem polêmica. Às vezes o meu enfrentamento não é contra o agressor. Isso aí é para todo mundo ficar sabendo, tá? Às vezes a violência psicológica é tão grande que a pessoa acredita que ela merece aquilo, não é isso? E aí você está lutando contra o sistema, você está lutando contra todos os nãos que você vai encontrar na sua frente, você está lutando com algo que as pessoas acham que pode ser deixado para depois, você está brigando por questões que você entende, você tem certeza que mudaria a vida de muita gente. Então, a luta não é só contra o agressor. É uma paulada. Essa Essa é a principal, né? Essa é. Ó, mais uma da Cláudia aqui. A Cláudia está inspirada hoje, hein? Eita. Inspetor Márcio, qual a importância de fortalecer e ampliar as delegacias da mulher para garantir mais proteção, acolhimento e justiça às mulheres vítimas de violência? Na realidade, não é o fortalecimento somente das delegacias, mas sim de toda a rede. Porque as casas de acolhimento, elas precisam ser criadas, elas precisam ser trabalhadas de forma adequada para que realmente você possa tirar essa pessoa. Porque a violência, quando você recebe isso dentro de uma delegacia de mulher, é só para você fazer a formalidade do processo. Porque a violência já aconteceu e a pessoa já está sofrendo. Então, mais importante do que você criar, porque a delegacia da mulher, se você tiver uma próxima, você até consegue levar. Ela precisa ser 24 horas, porque precisa ser tomadas atitudes o mais rápido possível, tá? Porque é um crime como qualquer outro, é um flagrante. Quanto mais próximo da violência você tiver do momento, mais importante é isso. Mas as casas de acolhimento, elas são muito importantes. Ela precisa ter gente que Ela gosta precisa de ter trabalhar gente, com mulher. exatamente, e que possa acolher da forma adequada. Exatamente. Porque Fazer senão uma não adianta. escuta. Se você pega e bota uma delegacia comum, né? A mulher sofre uma violência, eu já sei porque eu já passei algumas situações desse tipo. E as pessoas, primeiro que elas não sabem nem como chegar. E aí chega lá, o policial que está lá, normalmente, não é culpa do policial, tá? Não, A gente não. bota assim, nós somos seres humanos, então assim, a gente lida com a violência o tempo todo. Então se você passa por um problema ali, que você lidou com uma violência que é diferente dessa violência, que tem muita carga emocional, é uma coisa mais física, naturalmente para a gente se defender, você se torna mais agressivo também com aquilo. E nesse momento o que a mulher menos precisa é de alguém agressivo atendendo ela. E não esquecer que ela foi violada muitas vezes por um homem. A última coisa Imagina que ela ela quer aparecer com um é homem, né? contar para um homem o que Exatamente. aconteceu E é com difícil, ela. viu? E não é frescura isso. Não, não é. Uma Isso é mulher reflexo. sabe o que a outra... Nunca uma mulher vai querer contar para um homem que ela nunca viu na vida dela o que aconteceu com ela ali. Ela tá com vergonha, ela tá com culpa, ela tá com medo, ela tá com dor.
Isso aí, às vezes, até acontece quando você conhece a causa. Por isso que é importante o policial também ter essa noção. Porque se você sabe o que que é, você sabe exatamente como você vai agir com aquilo ali. E, às Exatamente. vezes, as polícias, elas não dão tanta importância, né? O Sim. treinamento para esse tipo de acolhimento não dá tanta importância. E isso é essencial. Precisa conhecer as leis, Márcio, porque Exato. você tem que comprovar. Ah, eu sofri violência psicológica, a lei está dizendo, eu não tenho que provar, eu estou falando, Uhum. né? É aqui, ó, a minha Ó, prova é isso assim, aqui. eu vou falar até assim, é minha culpa. Eu vou botar no início, antes de eu começar a entender todo esse processo, porque aí depois a gente vai aprendendo, a gente vai vendo. Já teve caso de mulheres chegar para mim e falar assim, não, meu marido, encontrar na pista. Não, meu marido quis me botar para fora de casa, que não sei o quê. Eu queria que o senhor fosse lá dar um susto. Eu falei assim, eu Ah, não vou dar susto porque eu não sou o Gasparzinho. sim, eu falo isso Entendeu? também. Eu não sou o Gasparzinho. Ou a gente vai para resolver ou não Sim, vai. sim, Entendeu? E aí a mulher simplesmente ela vira, que ela não quer ver o marido não preso, quer. por mais que ele tenha socado ela, por mais que ela É, tenha apanhado, ela não quer ver ele preso porque é o pai dos filhos, porque sim. para os filhos ele é muito bom, mas para ela não é, mas ela aguenta. Então, assim, são situações que a gente tem que saber lidar, A tá? gente Porque tem que senão, desmistificar quando eu falo assim, olha, a mulher gosta de apanhar. Uma mulher, quando ela está nessa situação que você acabou de colocar, é porque ela já foi destruída. já, Eu duvido que essa mulher se olhe no espelho. não consegue. Não consegue. A gente percebe quando a gente vai E é isso, conversar. e você tem que entender a situação, né? Exato, O padeiro ele tem que saber fazer o pão, e o assistente social, o policial, ele tem que olhar para aquela pessoa com um outro exatamente. olhar. Porque Tem que parar de julgar. o policial é o primeiro que vai pegar, É o primeiro. quando ele está Ou o lá. policial, ou alguém da área de enfermagem, de médico, de Sim, sim. PS. É ele que precisa entender essa mulher. Mais uma pergunta da Cláudia aqui. A prefeitura tem apoiado o trabalho que você desenvolve com as mulheres? De que forma esse apoio acontece, né? E que de forma que pode ser ampliado? O projeto Mulheres Brilhantes, ele não tem, né, nenhum vínculo com a prefeitura, né? Eu sou funcionária concursada, eu trabalho dentro da média complexidade, né? Fiquei lá por muitos anos na coordenação, então tinha toda essa movimentação, né? Hoje, dentro do meu trabalho, eu faço o meu atendimento a essas mulheres. Uhum. Tenho bastante mulheres para atender. E sim, dentro do meu serviço, eu tenho lá, eu faço direcionamento para a saúde, eu faço E direcionamento recebem bem, né? para Recebem bem. são ótimos. Quando a gente Ótimo. coloca que é um público prioritário da Lei Maria da Penha, Eles então, fazem. assim, precisa fazer. Né? Então, a gente consegue ali dentro da articulação de rede fazer o trabalho. Dentro do projeto Mulheres Brilhantes, a gente já tem aí toda essa articulação de rede, que é com o terceiro setor, com outros serviços, com outras pessoas, que a gente vai se organizando. Tem que ser bastante competente. É. Ó, mais uma pergunta aqui. Quais são os tipos de violência contra a mulher que ainda são pouco reconhecidos pela sociedade? Acho que é o psicológico também, O né? moral, o Moral, né? psicológico, né? A normalização da violência patrimonial, principalmente na melhor idade. Né? Então, você vai atender uma mulher que ela acabou de descobrir que ela passou anos sofrendo essa violência e ela está sem o cartão do benefício dela, ela está sem a senha, ela tem pouca comida em casa, já está cheia de empréstimo. Então, assim, é um público bem diferente, né? Então, a Uhum. violência patrimonial, hoje, ela é gritante nas idosas. Caramba. Tiram Também tudo, né? tiram tudo. E às vezes isso acontece com os filhos fazem isso também com Sim, os pais, né? sim, sim. Ou às vezes é um novo companheiro, que é ali 10, 20 anos mais novo, Nossa. e às vezes é o filho. E a outra violência que deixa essa mulher não sair disso realmente é quando ele transforma, deixa ela achar que ela não vai levantar da cama se ele não existir, que é a violência moral e Caramba. psicológica. São coisas às vezes que a gente pensa que só tem em filme, né? Não tem. É a realidade, né? Infelizmente é a realidade. Mais uma aqui. Qual a importância da Câmara Técnica Regional para o enfrentamento da violência? Total, Total, né? total. Tem aqui ou está dividida só por município? Porque o regional seria mais ou menos uma O dentro do Conisud, ele está Conisud, né? fazendo isso, né? Eu fui chamada para participar do Conisud há 2 anos atrás e fiquei muito feliz porque eu nem, né, não fui chamada porque eu trabalhava na prefeitura, eu não fui chamada. A Neudir foi chamada para participar da Câmara Técnica do Conisud. Então, eu Ótimo. fiquei muito honrada. E a gente já fez 2 caravanas, a gente já fez participação, nós fizemos a conferência Sim, sim. federal. Então, a gente está fazendo. Nós estivemos lá para buscar o auxílio aluguel emergencial. Eu Ótimo. estava contando, fui num dia, no outro dia a gente conseguiu trazer para o município. Boa. Né? Então, a gente faz essa articulação. Já pode falar? Dia 30? Claro que pode. Faz aí, pode fazer à Vou vontade. convidar Isso aqui vocês, dia 30 é a nossa terceira. Mudou, agora vai chamar Conisud delas.
né? Acho Então, que acho que eu recebi. você recebeu, mandei também. E aí nós vamos unir aí esses 8, 9 municípios, agora a Biúna Sim, entrou, né? Para fazer ali uma rede de enfrentamento. Então, o que a gente quer que as pessoas que trabalham com a assistência, a saúde, a segurança estejam, porque a gente vai fazer vários painéis, painéis, né? já vários painéis para que possa, então, trazer mais benefício. Então, se a gente fala a mesma língua, Uhum, é muito mais fácil, até porque a gente está numa uma reta só. sim. Geralmente esbarra em Juquitiba, esbarra em São Lourenço, esbarra no Embu-Guaçu, esbarra no Embu, Itabuão, vai esbarrando. Vai esbarrando. Então, assim, é um evento bem legal que vai acontecer dia 30 no CEMUR, Boa. das 8h30 da manhã. Quem puder ir, está Pessoal, todo convidado. mundo convidado aí. E outra, vou deixar aberto também, como vai ser trabalhado todo o consórcio, né? Sim. E todos os municípios, aquelas pessoas que estão envolvidas nessa Sim. questão e acharem que precisa ter voz, nosso podcast está aberto para isso. Olha Tá só, bom? muito bom. Então podem vir aqui, porque essa é uma das bandeiras que nós carregamos aqui, que é a defesa da mulher, a defesa da vida, né? Os direitos humanos em Sim. primeiro lugar. E tá feito o convite para todo mundo, viu? Vamos ver aqui que tem mais. Tem mais uma aqui em cima, deixa eu ver aqui. Tem delegacia da mulher lá em Itapecerica? Não. Eu estou no Conselho da Mulher desde 2013 e a gente abrigou muito. A gente Por já quê? fez abaixo-assinado. Eu nunca tive uma resposta. Nunca teve uma Não, resposta. a gente pediu, né, a delegacia, mas esbarra em questões burocráticas e não aconteceu. Tem público para isso, né? Tem público para ter uma delegacia da mulher, mas eu acho que ter uma delegacia da mulher próximo, É bem né? melhor. Porque a barreira geográfica ela é muito complicada, né? Você tem que se deslocar, você ainda com um problema, né? E você tem que se deslocar muito para você chegar e ainda passar por umas dificuldades. E ainda sendo aquela delegacia que não funciona 24 horas, então é pior ainda. Como que você vem para o Embu, como que você vem para o Taboão, se você está machucada, se você não tem dinheiro da condução, se você está com seus filhos, se aconteceu à noite. Então, assim, falta suporte. Tem aplicativo? Tem. Tem? Pode Tem. passar aí. Se você tem de cabeça aí, pode Tem. passar pro pessoal aí. Pode passar à vontade, O tá? conselho, ele fez aí a recepção do SP por Todas, né? Tem Sim. 2 semestres semana passada, então foi muito bom. Teve atendimento social, psicológico, jurídico. E tem o aplicativo SP por Todas, você entra pelo Gov, então é uma coisa segura, Sim. né? E tem também o que eu gosto de colocar para as minhas atendidas, que é o SOS Maria da Penha. Boa. O que é esse aplicativo? Ele não vai chamar direto a polícia, mas eu vou colocar você, vou colocar você e vou colocar você. Se eu tiver aquele problema que eu vou ter que fugir para o banheiro, eu vou passar o dedo no meu aplicativo em 3 E já vai segundos. passar para todo mundo. Essas pessoas vão saber que eu estou em perigo. Aí, pessoal, isso aí já é uma ferramenta boa, tá? Repete para eles aí o nome aí, que SOS Maria da Penha. é SOS Maria É da um Penha. aplicativo. E aí Então, você coloca, aperta 3 segundos, já vai dar a sua geolocalização e saber que você precisa. Ótimo. Essa é uma ferramenta que ajuda um pouco nessa deficiência que tem o Estado, né? Isso com pode aí. ir para o seu filho também. Ah, meu filho está na escola, está trabalhando, filha, está tudo bem, está tudo bem. Olha, aconteceu alguma coisa, eu vou saber onde meu filho está. Muito bom. É Muito importante. bom, muito Eu bom. uso com os meus, inclusive. Bom, agora para a gente encerrar, tem que cuidar dos nossos também, né? Agora para a gente encerrar aqui, fazer só algumas perguntinhas, só para a gente fechar nosso podcast aqui, porque senão daqui a pouco as perguntas não param de vir, tá? E os elogios também não. Então tá bom. Nossa, tem bastante elogio aqui. Muito bom, gostei bastante da participação do pessoal. Reforço de novo o convite para os outros municípios que queiram vir também, queiram fazer a sua explanação, mostrar até as dificuldades que vocês têm, né, na implantação de algumas coisas, a troca de ideias, né? É importante. Até porque a gente sempre corre um para os outros. Não. Toda violência deixa marcas visíveis? Não. Difícil, né? Essa é que é a pior, né? Não deixa. Como ensinar nossos filhos a construírem relacionamentos saudáveis? Eu acho que a gente precisa ensinar os nossos filhos que existe o sim e existe o não, né? E o respeito, ele tem que acontecer acima de qualquer coisa. Então, a gente tem no nosso dia a dia pessoas que estão maltratando outras, que estão traindo outras, que estão puxando o tapete de outros, porque se sentem inferiores, não souberam que existe o não. Então, as pessoas vão se atropelando. Elas têm que entender isso, né? Tem que entender. Então, assim, qual que é o meu lugar?
O que eu estou criando para a sociedade, né? Então, assim, o respeito. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, mas eu te respeito. Exatamente, acima de tudo. É, Né? Afinal, né, quando Deus fez o mundo, ele não fez uma árvore igual a outra, não não fez uma pessoa fez. igual a outra. Então, assim, a diversidade, ela é para ser respeitada. Com Né? quem você se relaciona é problema seu, com quem você, a igreja que você vai ou não é problema seu, o partido político que você tem é problema seu, os Exato, seus amigos são problema seu, né? exatamente. Então, assim, É bom ter é, essa consciência. é bom ter essa consciência. Qual que é o meu lugar nesse mundo? Exatamente. O que uma mulher precisa ouvir no momento em que decide pedir ajuda? O que se espera? Eu te ajudo, eu te acolho. Você não está sozinha. Ninguém vai largar a sua mão. E como os homens podem fazer parte dessa solução? Tem uma frase que ela é muito ruim, mas ela é muito boa. Essa foi boa. É, porque assim, nem sempre vai ser um homem, mas sempre vai ser um homem. Por quê? Porque nem todo homem é um agressor. Uhum. Nem todo homem é um agressor, Sim, né? A gente traz, nas palestras eu falo, a gente precisa de vocês. Um homem apoiando uma mulher é um homem a menos batendo numa mulher. Um sim. homem sabendo o que é respeitar a sua mãe, a sua filha, a sua esposa, é um homem a menos que vai lá, possível acontecer um feminicídio com essa mulher, que vai traumatizar uma família toda. Então, assim, nós queremos famílias felizes. Ninguém Sim. aqui é contra homem. A gente quer que esses homens entendam que eles não precisam ter posse. Exatamente. Porque, assim, o ciúme, a posse, o desespero, o mandar, o diminuir, né? Então, assim, E ainda tem aquela vitimização, né? tem Que a gente já conhece, que o a cara, manipulação. não, eu não valho nada, porque por isso que você me Você abandona. conhece algum Jurandir? Jurandir? É, já conheci não é alguns. dele que eu tô falando, tá? Não é. Se vocês conhecem, não é esse Esse é Jurandir outro que eu tô Jurandir. falando, é outro Jurandir. Aí o Jurandir é uma coisa boba aqui, só para descontrair mesmo. Assim, o Jurandir, ele é feio. Sim, Só que aí ele encontra uma mulher que vai falar que ele é bonito. Então o sim, Jurandir, ele sim. acha que a feia é ela. E ele começa a maltratar essa mulher. Nossa, E esse mãe. Jurandir, ele vai Coitado do manipular. Jurandir. Mas não é o que você conhece, é outra pessoa. E aí ele vai simplesmente diminuir essa mulher a ponto que ele vai conseguir manipular ela da forma que ele quer. Sim, Isso é uma insegurança dele, né? exato. Então esse cara também está precisando lá de um apoio psicológico. Exatamente. Ele também está precisando que a sociedade veja, Uhum. né? Vou criar uma polêmica rapidinho, dá tempo, Opa, né? vai lá, rápido. Instantinho a gente já resolve. Porque a polêmica se cria, cresce. Foi liberado o Vai. spray, ok. Eu acho que qualquer forma de uma mulher se proteger dela não ser abusada no meio da rua tá valendo. Um Exato, pedaço de pau, qualquer coisa, tá? Não tô falando agora como assistente social. exato. Estou falando como Com Neudinha. mulher. Mas assim, não é minha responsabilidade me proteger. Não sou eu que tenho que ter, é o Estado. É o Estado que tem que proteger essa mulher, Exatamente. né? Exatamente. Não sou eu que tenho, tem lá um projeto de lei que tem que dar uma arma na mão da mulher Não, que mas está não- com não medida é só protetiva. isso. Você viu isso, Ah, né? eu vi. Ela tem uma medida protetiva, ela tem que receber uma arma. Não, é o Estado que tem que garantir o direito de ir e vir, Uhum. né? É o Estado que tem que garantir a segurança. Então a gente tem que parar de culpar a mulher por tudo. Exato. Ela é assassinada, ela é culpada. Ela é abusada, ela é culpada. Ela não deu conta, ela é culpada. Ah, não, tá louco. Né? Então, assim, é isso que os homens precisam entender. Apoiem suas mulheres. Jurandir, apoia as mulheres aí. Não é você, é outro dia que eu tô falando. Agora, para encerrar aqui, né, a gente sempre procura encerrar com uma pergunta, e é uma resposta curta também que tem que ser feita, Tá. né, que ser dada. O que faz uma mulher voltar a sorrir depois de viver tanto sofrimento? Ela se reencontrar. Ela entender que ela não morreu, que aquilo não definiu ela, que ela passou por tudo que ela passou, mas que nem todo mundo é ruim. E ela precisa florescer. Que bom. Pessoal, a gente vai encerrar nosso programa, que infelizmente a gente não tem tanto tempo, Passa mas rápido, passa né? rápido demais. Mas eu, Tava aqueci. mas a gente Meu fala Deus. sobre isso, porque o programa aqui acaba ficando tão gostoso, porque vira um verdadeiro bate-papo, a gente conversa sobre várias coisas e torna gostoso, e o assunto não acaba. E realmente esse assunto não é para Esse não acabar. acaba. Esse assunto tem que continuar sempre sendo falado, isso é uma coisa que tem que estar sempre sendo debatida, né? O poder público tem que agir de forma mais eficiente, ouvindo quem trabalha na linha de frente. Não adianta a pessoa que está sentada na cadeira, lá atrás no escritório, com o ar-condicionado ligado, iluminação ambiente, achar que sabe que a canetada dele vai resolver uma situação que está acontecendo lá embaixo. A pessoa que está lá embaixo vivendo a linha de frente,
ela tem que ser ouvida, ela tem que ser feita, a lei tem que ser criada nos moldes, né, daquela pessoa, daquilo que ela precisa, daquilo que ela vivencia, nos N casos que ela encontra pela vida dela. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que levar para reflexão. As autoridades aí também, né? A gente vai começar... E valorizar a nossa profissão, né? Essa semana, uma assistente social, ela foi... descobriu que ela ia ser assassinada. Olha. Assim, nós não temos insalubridade, nós não temos periculosidade, e é necessário e nenhuma que arma, tenha. né? Não, nada. Pois é. Nem um sprayzinho. Nem um sprayzinho. Não pode. Leodir, quero agradecer a sua presença aqui, tá? É fantástico. O pessoal ainda tem algumas perguntas que o pessoal vai acabar enviando também. A gente vai passar para você também e você responde para o pessoal, né? À medida que for chegando aqui. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. O episódio vai estar disponível lá no YouTube, tá? A partir de amanhã já vai estar disponível. Hoje tem essa parte ao vivo, mas a partir de amanhã já está disponível. E obrigado pela audiência de todos e até a próxima quarta com mais um assunto aí que pode ser bastante polêmico, viu? É isso aí. Obrigada, grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia. Você assistiu Programa Acima do Dever. Apresentação, Inspetor Márcio Silva. Até a próxima quarta-feira, às 19h30, você tem um encontro marcado conosco, aqui, na sua rede social. Obrigado por sua audiência e até lá!